Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Nessa sexta-feira, depois dessa maratona de Liga dos Campeões, na terça, na quarta e na quinta, nós temos uma grade um pouco mais tranquila, né, do meu planejamento aqui de trabalho, dali da 1h30 da tarde até as 18h. Dá para você fazer praticamente todos os jogos da tarde, ou tirando ali aquela parte do Augsburg e do jogo da Itália do Verona, que tem um contratempo, né, ou seja, dois jogos mais ou menos no mesmo horário, a gente consegue ter uma tarde mais tranquila. Então, meu foco vai ser na Alemanha, Arábia Saudita, Série A e Primeira Liga de Portugal, tá bom? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 20 de setembro. Olá, meus amigos, vamos começar o nosso planejamento na segunda divisão da Alemanha. Lembrando você, fica o convite para você se inscrever no canal no final do vídeo, se você gostar do nosso planejamento, claro. E se você já puder, deixar o like no vídeo de antemão. Vou pedir essa sua antecipação, porque eu vou esquecer, né, de pedir provavelmente no final. Ajuda muito para o YouTube divulgar para novas pessoas, tá? Lembrando, vamos seguindo essa escala de planejamento aqui utilizando o Notion, facilita bastante o nosso desenvolvimento também, nosso horário de início, né? Horário de final, para a gente ter uma noção se vai ser um dia muito puxado, se não vai. A gente tem aqui uma situação de horário que vai encavalar, que é o jogo do Mainz com o Augsburg e o jogo do Verona com o Torino. Pode atrapalhar um pouco a nossa leitura de jogo. De resto, tranquilo, a segunda divisão da Alemanha aqui, o Schalke com o Darmstadt, depois o Al-Nassr enfrentando o Al-Ettifaq fora de casa. O Al-Nassr tem uma surpresa aqui, tem uma notícia nova, né, que a gente vai ter que comentar. E o Braga enfrenta o Nacional. De resto, os jogos estão bem tranquilos em relação ao horário. Tá, vamos começar na segunda divisão da Alemanha falando de Schalke e Darmstadt. O Schalke começou mal, né? Dá para se dizer assim, com apenas uma vitória até agora em 5 partidas. O Schalke tem elenco e tem capacidade para poder brigar mais alto. Na temporada passada passou um perrengue, poderia correr o risco de ter que começar do zero, né? Porque se tivesse caído para a terceira divisão por conta das dívidas, poderia ter que começar novamente na Regional Liga, mas acabou se segurando na segunda divisão. Não é um início satisfatório, eu acho que o Schalke tem mais para dar. O Darmstadt, que fez uma boa temporada no passado, não começou bem, não venceu nenhuma partida ainda, tomou 10 gols aqui no total, só marcou 2, teve um empate, né? Um ponto conquistado, precisa melhorar também, tem uma partida a menos em relação à equipe do Schalke. É favorito o Schalke dentro de casa? Olha, sinceramente eu não acredito tanto em favoritismos assim na segunda divisão da Alemanha, é tudo muito parelho. Dos últimos jogos entre eles, principalmente no cenário recente, né, na segunda divisão, foi em 2021-2022, o Darmstadt venceu uma fora de casa e o Schalke venceu outra fora de casa. Então, cada visitante aqui teve um sucesso. Detalhe que o Darmstadt estava na temporada retrasada, se eu não me engano, na Bundesliga 1, e depois foi rebaixada, acho que foi passado ou retrasada, e o Schalke também bateu e voltou da primeira divisão recentemente. Mas o Schalke tem um pouquinho mais de elenco, vamos dizer assim, tá? A minha expectativa nesse jogo é para trabalhar gols. Eu não gosto muito de comprar favoritismo na segunda divisão da Alemanha. Eu sempre costumo trabalhar mais no mercado de gols ou alavancagem. Ó, o Darmstadt tomou 7 gols em 2 jogos. Esses primeiros jogos fora de casa foram derrotas para o Elversberg e para o Paderborn. Teve a DFB Pokal que ele se classificou e teve um amistoso contra o Mainz aqui. Mas tomou 3 gols do Paderborn e 4 gols do Elversberg, tá? Então não começou nada bem a equipe do Darmstadt. Falhou em marcar em metade dos jogos e tomou gol em todos eles. O Schalke já começou aqui com 6 gols marcados e 4 gols sofridos. Sofreu gol em todos os 2 jogos, marcou gol em todos os 2 jogos. Venceu o Braunschweig na estreia por 5-1 e perdeu para o Colônia por 3-1 dentro de casa, tá? Conseguiu marcar, mas também sofreu. A minha expectativa para cá é pensar num cenário de gols. O que eu fiz de anotação aqui no Notion, dos últimos jogos, ó, o Schalke sofreu gol nos últimos 4, teve over 2,5 em 5 de 7 e o ambas marcam em 5 de 7. O time do Darmstadt foi o primeiro a marcar em 5 de 6, mas ele tá numa fase ruim, né? Então é aquele time que às vezes marca, mas vai sofrer gol também. E no confronto direto entre essas duas equipes, o over 2,5 aconteceu em 4 de 5 e o ambas marcam em 6 de 7. Então acho que a gente pode pensar aqui num confronto para ambas e para um cenário de pelo menos 2 gols. Eu diria até um cenário de 3 gols, mas ó, ambas marcam em 57, é uma odd ruim, não gosto, para pré-live é ruim.
espero uma cotação mais alta. E o 2,5 a 1,57 também é ruim, tá? Também uma cotação mais alta que me agrada. O cenário que pode abrir esse jogo, obviamente, é uma desvantagem no placar para uma das duas equipes, principalmente para o Darmstadt, né? Que já está numa fase ruim. Já tomou 10 gols no campeonato. Se ele tomar mais gols aqui do Schalke, ele vai para cima e pode dar espaço. Tá bom? Outro jogo que eu quero me focar é da Arábia Saudita, aqui às 3 horas, o Al Nassr enfrentando o Al Ittifaq. Esse jogo me chama atenção porque o Luiz Castro ele foi demitido e não existe nada melhor para incentivar o ânimo de jogadores do que uma demissão de treinador. Às vezes o trabalho já está, né, enrolando ali, os jogadores já estão de corpo mole. Não sei se é o caso do Luiz Castro, em relação ao Luiz Castro, mas o Al Nassr não começou bem. E só o fato dele não ter começado bem nesses primeiros 3 jogos já foi o suficiente para o Luiz Castro ser mandado embora. Até porque ali na Arábia Saudita os caras investem pesado, então eles querem, igual aconteceu com o Al Hilal, 3 jogos, 3 vitórias, é isso que eles querem. O Jesus, na temporada que ele começou, ele foi campeão, né, na última temporada, mas quando ele começou, o Al Hilal não estava dando resultado. Mas não estava dando resultado, era tipo assim, teve 2 empates em 5 jogos. Os caras ficaram loucos. Eles querem vitória o tempo todo. E o Luiz Castro acabou sendo demitido. O Al Nassr não estava numa pindaíba. Não estava. Ele simplesmente não começou bem a temporada. Se eu não me engano, na AFC Champions League, ele tinha começado com um empate, aqui ó, contra o Al Shorta, e também acho que foi o suficiente. Tá vendo? Ó, nos últimos jogos ele tinha vencido só um. Então foi o suficiente para tirar o Luiz Castro do time. Cristiano Ronaldo provavelmente deve estar em campo, né? Vale a pena a gente ficar de olho nisso. O Al Ittifaq é uma panelinha, é um time que está melhor classificado, começou com 3 jogos, 3 vitórias. Então para mim aqui é um favorito que pode se complicar, porque o Ittifaq é bem treinado, assim, né? Na medida do possível, mas também tem, ó, o Capilé. Então, o Al Nassr é favorito, sim, mas eu tomaria um pouco de cuidado por aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação desse no PDF de apoio. Lógico que tem, né? O Ittifaq dentro de casa fez apenas uma partida, venceu ela, fez apenas um gol, foi 1-0. E o Al Nassr fora de casa também venceu. Foi contra a equipe do Al Fayha. Foi 4-1 o jogo. Então, apenas um jogo disputado fora de casa e dentro de casa. Tem pouca informação ainda no PDF de apoio porque as equipes disputaram poucos jogos, tá? Dá para você trazer esse jogo para correção de preço também, para trabalhar ao vivo. Para você que é um punter, não se abraça tão apertadinho assim no Al Nassr no pré-live, porque o Ittifaq também pode complicar a vida do time do Cristiano Ronaldo por aqui. Mas é aquela coisa, né? O time troca de treinador, o negócio muda. Ou então só de ser demitido, parece que o ambiente melhora. Às 15h30 nós temos Augsburg e Mainz. E esse é um jogo que vai ali encavalar com o jogo do Verona. Mas vamos lá. Aqui em cima, ó, o Augsburg começou no campeonato aqui embaixo, com 0 vitórias, um empate e uma derrota, tem 3 vezes mais gols sofridos do que marcados, e o Mainz também ainda não venceu. Tem 2 empates em 2 jogos, mas pelo menos tem um saldo 0, né? Jogo parelho, já começamos aqui marcando para correção de preço, para você que é um trader, para não se envolver aqui tentando ter bola de cristal para se abraçar em alguém. Das informações que eu tirei desse jogo, a gente tinha aqui um Augsburg que sofreu gol nas últimas 6 partidas, over 2,5 em 6 das últimas 6, e o ambas marcam em 5 das últimas 6. Então o Augsburg já puxa esse jogo aqui para um jogo over. O Mainz ainda não venceu na competição, o Augsburg também não, né? Eu acho que não, né? Se eu não falei besteira, exatamente, o Augsburg também não. Sem vitória 4 partidas, sofreu gol nas últimas 8, primeira sofreu em 4 de 5 e ambas marcam em 6 de 7. Também é um time que puxa para gols. Tá? No confronto direto, a gente teve aqui 1-0, 2-1, 3-1, 2-1, 2-1, 4-1. Olha só como é que o ambas marcam, ele vai aparecendo com frequência. E o cenário de 2,5 também, né? Em meio aqui é 1-0, que aparece aqui ou ali, o 2,5 também. Então, primeira opção aqui, a gente pensar talvez numa situação de ambas marcam. Odd ruim, então dá para trazer esse jogo pro ao vivo para tentar buscar uma cotação mais alta. Num cenário, olha só, atenção, num cenário de 1-0 só para um lado ou para o outro, eu não buscaria o 2,5, tá? Por quê? Porque nenhuma das duas equipes conseguiram vitória ainda na competição. E aí se amarrar num resultado de 1-0, se abraçar, é perigoso, mas são 3 pontos momentâneos. Agora, 2-0 para uma das duas me agrada pensar no live em buscar mais um gol, tá? Esse 2,5 aqui com uma odd mais elevada. Beleza? No mercado de resultados, eu não me abraçaria para você que é um punter. Acho que é um jogo parelho. Não tem nem condição aqui de eu te indicar uma equipe ou outra. Só se for mesmo se você tem alguma coisa afetiva com as duas equipes. Mas, sinceramente, tá muito cedo ainda para você criar algum tipo de situação. O Augsburg, inclusive, perdeu, né, o seu centroavante, que foi contratado por outra equipe. O centroavante de referência.
Então, eu tomaria um pouco de cuidado em relação a isso. Na Itália, temos Verona e Torino. Eu escolhi esse jogo, o Cagliari-Empoli, para mim é um jogo de complemento, tá? Vou até colocar aqui de uma vez. Eu escolhi esse jogo porque o Torino começou bem. O Torino está na 5ª colocação, ainda não perdeu, 2 jogos de empates e 2 jogos de vitória, tem mais gols marcados do que gols sofridos, e o time do Verona também não é um time ruim, já surpreendeu aqui, por exemplo, se eu não me engano venceu o Napoli, mas já teve 2 derrotas. Dentro de casa o Verona enfrentou 2 grandes, Napoli e Juventus, venceu o Napoli por 3-0, perdeu para o Juventus por 3-0, saldo 0, né? Mas, sinceramente, dos 2 jogos, não esperava-se nenhuma vitória, ainda conseguiu uma, então é bom. De 6 pontos, conseguiu 3. Fora de casa, o Torino enfrentou 2 equipes, um grande, que foi o Milan, e conseguiu um 2-2. Na verdade, ele perdeu os 3 pontos aqui, porque o Milan fez o gol com o Nuokfor no último lance do jogo. E venceu o Venezia por 1-0. Então, saldo aqui relativamente bom, né? 4 pontos em 6 disputados, poderia ter sido 6, se não fosse o mole contra o Milan. Então, para mim, cara, é um bom jogo para correção de preço e eu não duvido que o Torino possa até surpreender. É que é difícil a gente se abraçar porque o Verona venceu o Napoli. O mole que o Torino deu pro Milan, o Verona não deu pro Napoli. Então, é extremamente parelho mesmo, tá? Eu até criaria um pouquinho de expectativa no Torino, mas vou trazer pro live. Em cima das anotações que eu fiz aqui, o Verona teve o over 2,5 em 8 dos últimos 10. Claro que aqui a gente está considerando também os jogos passados mesmo, né, de amistoso, temporada. O Torino não perde a 7 jogos e não perdeu para o Verona nos últimos 10 confrontos. Olha que loucura. No confronto direto, o Torino não perdeu para o Verona nos últimos 10. Olha só, vitória do Torino fora, 0-0, 1-0, 1-1, 1-0 Torino, 1-0. Tá vendo que são jogos mais under, tá? 1-1 é o resultado mais comum aqui entre eles. Teve um 3-3 em 2019, mas são jogos mais under, mais truncado, e o Torino ele tem uma certa vantagem. A dupla chance no Torino ela tem cabimento, tá? Mas fica por sua conta e risco. Para mim é um jogo mais amarrado, um jogo para se pensar aqui numa situação para trabalhar ao vivo numa correção de preço. Para fechar, só lembrando, né? Torino e Verona e Augsburg Mainz tem 15 minutos de diferença. Para você que quer ter uma atenção maior, escolhe um dos dois, tá? São 2 jogos parelhos, 2 jogos que vão causar mais confusão, assim, uma troca de superioridade, provavelmente. Então, vai te exigir mais atenção. Escolhe um dos dois, senão a situação vai ficar complexa, tá? Nacional e Braga, aqui nós temos um Braga que nesse momento venceu 2 partidas em 5 jogos, teve uma derrota. Enfrenta o Nacional que só venceu uma, já tomou 9 gols na competição. Fora de casa, o Braga ainda não perdeu. E em casa, o Nacional teve uma vitória e uma derrota. O time do Nacional, vamos ver a complexidade dos confrontos, ó. Venceu o Farense por 2-0, tomou uma goleada do Sporting por 6-1 e o time do Braga empatou com o Gil Vicente e venceu a equipe do Boa Vista por 1-0. O Braga é um time que eu gosto muito, mas eu não sei se nessa temporada ele vai conseguir manter um nível, né? No PDF de apoio, deixa eu ver como é que a gente tá aqui no PDF, né? Eu passei vários jogos sem comentar no PDF. Vamos vir aqui embaixo, ó. Nacional e Braga. O Braga marcou em metade dos jogos que disputou, não sofreu gol em nenhum deles fora de casa ainda. O Nacional já sofreu uma média de 3 gols por jogo por conta da goleada contra o Sport. Então, assim, dá para relevar porque foi contra o time do Sport, líder do campeonato, que tem o goleador, o Jóqueres e tudo mais. Então, a gente consegue relevar um pouquinho, tá? O time do Nacional, ele não precisa, pelo menos até o momento, de muitas finalizações para marcar. Enquanto o Braga tá precisando de 7, o Nacional tá precisando de menos de 4, tá? Isso pode ser um perigo, ok? Então, assim, cuidado. O Nacional, ele tava nas divisões inferiores, desde 2021 que ele não subia de divisão, né? Se eu não tô enganado. Porque ele enfrentou a Taça da Liga, Taça de Portugal, o Braga, ó, 3-1, 2-2, 5-0 pro Braga, o Braga sempre vencendo, né? O Nacional nos últimos confrontos não conseguiu vencer o Braga. Mas o último jogo de Primeira Liga contra o Braga foi em 2021. Fora de casa, o Braga venceu o Nacional por 2-1. Então, assim, o Braga ele tem uma hegemonia muito grande, né? De fato, dá para colocar uma correção de preço aqui e enviesar um pouquinho, vir com um pouquinho mais de viés pro lado do Braga. Mas jogar nas ilhas é sempre complexo, né? Vamos ver se o Braga vai conseguir lidar com essa situação do Nacional tendo um bom aproveitamento nos contra-ataques, nas finalizações. Um Braga tendo o controle do jogo me agrada para trabalhar contra o Nacional. Agora, se o Braga não começar bem essa partida, a gente pode ter uma odd do Braga aqui corrigindo bastante, tá? Lembrando, o Braga
Depois, no dia 26, tem Europa League contra o Maccabi Tel Aviv. Tá longe ainda, mas é uma informação importante porque o foco do Braga continua sendo, né? Como é uma equipe que briga ligeiramente pela terceira, quarta posição no Campeonato Português, principalmente com o esporte embalado, é uma equipe que tem focado bastante nas Copas, né? Principalmente nas Copas da UEFA. Beleza? Bom, dá pra gente fechar assim, né? Do planejamento. É um dia que eu separei com 5 partidas, não é um dia muito cheio para trabalho, você pode eliminar uma das duas ali no horário das 15h30, 15h45, e obviamente o jogo do Schalke com o Darmstadt é um jogo mais focado em gols. Tá um dia mais tranquilo. Dá para colocar alguma coisa complementar? Dá, ó. Dá para colocar o Cagliari com Empoli, jogo complementar. Paderborn e Hannover também pode ser um bom jogo para gols. Aqui na Holanda tem o PEC Zwolle contra o AZ, também um bom jogo complementar. O que mais? O Al-Ahly aqui na Arábia Saudita também é um time muito forte. Ó, dá para ficar de olho. Contra o Damak, também dá para colocar como complemento. O Sevilha pega o Alavés fora de casa, bom jogo para correção de preço. Aqui um jogo também de complemento. E o Nice pega o Saint-Étienne. Nice começou com... tem mais derrota do que vitória. Nenhum dos dois começaram bem também. É um jogo para complemento de grade, tá? Eu acho que é isso. Também não vamos esticar demais porque é sexta-feira, né? Bom da sexta-feira é que a gente para cedo. Dá para aproveitar a noite, né, com a família e já se preparar também para o final de semana. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de participar aí nos comentários com complementos, com correções, com a sua visão também dos jogos, porque esse é o nosso planejamento, não é só o meu. E agora sim, se você gostou, fica o convite para você se inscrever, deixar o like no vídeo de novo, que agora eu lembrei de pedir, e a gente se vê amanhã. Fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.